Considera alfa um ângulo agudo, sabendo que seno de alfa é igual a raiz de 3 sobre 3, prova que tangente de alfa mais seno de 90 graus menos alfa é igual a raiz de 2 vezes, abrir parênteses, 3 mais 2 raiz de 3, fechar parênteses, tudo a dividir por 6. Bom, temos então de provar que esta expressão que está aqui no primeiro membro, que está em função de alfa, terá de dar este valor. Era o mesmo que nos pedirem para determinar o valor exato de tangente de alfa mais seno de 90 graus menos alfa. Bom, então temos de começar a simplificar esta expressão que está aqui escrita em função de alfa. E para isso temos de ter alguma informação, e temos cá em cima esta informação a respeito do alfa, porque nós temos aqui um alfa e não sabemos quanto é que é, mas queremos chegar a um valor numérico que não está escrito em função de alfa, por isso de alguma forma teríamos de ter material para trabalhar, que neste caso é esta informação aqui, ok? Bom, então temos de saber tangente de alfa, temos de saber seno de 90 graus menos alfa. Primeira coisa, vou simplificar o que puder aqui na minha expressão, ok? Tangente de alfa, para já, deixo estar na mesma, não vejo aqui nada assim a simplificar. Mas seno de 90 graus menos alfa vem da aula anterior, portanto, é a relação do seno e do cosseno com ângulos complementares. Quem não viu a aula anterior pode ver que nós demonstramos que seno de 90 graus menos alfa é igual a cosseno de alfa, ok? Portanto, ter seno de 90 graus menos alfa ou ter cosseno de alfa é a mesma coisa e não vou aqui explicar mais detalhadamente porquê, porque está então na aula anterior a esta, ok? Bom, e agora temos de descobrir a tangente de alfa e o cosseno de alfa. Então, vamos às fórmulas de trigonometria. Ou seja, se eu sei o cosseno, se eu sei o seno de alfa, posso descobrir o cosseno de alfa. Como? Através da fórmula fundamental de trigonometria. Ok? Eu vou então fazer aqui um cálculo auxiliar, onde vou fazer exatamente esse exercício. Sei, portanto, pego na fórmula fundamental, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Ok, o seno de alfa é raiz de 3 sobre 3. Então coloco aqui raiz de 3 sobre 3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. A raiz de 3... eu vou mesmo fazer aqui os espacinhos todos. Aqui fica 9, ok? Raiz de 3 ao quadrado, depois 3 ao quadrado dá 9. Cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. O quadrado corta ali com a raiz. Fica 3 sobre 9. Mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Mas 3 sobre 9 dá para simplificar esta fração, não é? Dá para dividir por 3 no numerador e denominador e fica 1/3 aqui. Vou já escrever aqui 1/3. Ok? Agora passo este 1/3 para o segundo membro. O meu objetivo é descobrir aqui o cosseno. Portanto, cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 menos 1/3. Cosseno ao quadrado de alfa igual... Vou igualar denominadores. Reparem, fica 3 sobre 3. 3 sobre 3 menos 1 sobre 3 dá 2 sobre 3. E vou aplicar a raiz para tirar o quadrado. Ok? Cosseno de alfa igual a mais ou menos raiz de 2/3. Mas reparem que nos dizem que o alfa é um ângulo agudo. E nós já vimos, se é um ângulo agudo, pode ser visto num triângulo retângulo. Então, nós sabemos que o cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. E, portanto, sabemos que nestas condições, quando estamos a falar de um ângulo agudo, podemos visualizá-lo então num triângulo retângulo, dará sempre um valor positivo, não pode ser negativo. O cateto adjacente é um valor positivo, a hipotenusa é um valor positivo, positivo com positivo tem de dar positivo, ok? Isto só para explicar que o cosseno aqui não pode ser negativo, uma vez que nós vamos avançar aqui no estudo da trigonometria e vamos estudar situações, e será já passado uma ou duas aulas, em que o cosseno poderá ser negativo, mas não de um ângulo agudo, ok? Terá de ser de um outro ângulo. Neste caso, como estamos a falar de um ângulo agudo, então retiro o menos e fico com o positivo, ok? Ou seja, neste momento já tenho aqui o valor de cosseno de alfa. Até já posso colocar aqui. Não vou colocar já nada na tangente, mas aqui posso colocar... Bom, vou só fazer uma coisa, peço desculpa, vou só simplificar um pouco esta raiz aqui, ok? Fica então raiz de 2 sobre raiz de 3. E agora vou multiplicar por raiz de 3 no numerador e denominador para tirar a raiz do denominador, ok? Chamamos a isto de racionalizar. Então multiplico aqui por raiz de 3 e aqui também. E ficamos com cosseno de alfa igual a raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 3, ok?
porque a raiz de 3 no denominador a multiplicar por esta raiz de 3, fica a raiz de 3 ao quadrado, corta o quadrado com a raiz e ficamos lá com o 3. Bom, muito bem, então agora sim vou escrever ali, no lugar do cosseno de alfa, posso colocar raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 3. Ok, e agora falta a tangente. Como é que podemos descobrir a tangente? Bom, para descobrir a tangente, podemos fazer também, continuar aqui um cálculo auxiliar, onde vamos às fórmulas. Neste caso, nós já temos o valor do seno, já temos o valor do cosseno, podemos utilizar esta fórmula, portanto, tangente de alfa igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, a tangente de alfa será igual a raiz de 3 sobre 3, tudo a dividir por aquele valor do cosseno que já encontramos. Okay? Que é então raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 3. Fazemos aqui o produto dos extremos pelos meios e ficamos com tangente de alfa igual a 3 raiz de 3, que é o 3 vai multiplicar lá em cima com a raiz de 3, e aqui ficamos com 3 raiz de 2 raiz de 3. Okay? Temos aqui apenas multiplicações, isto está a multiplicar aqui também e aqui também. E isto quer dizer que podemos simplificar aqui alguma coisa. Podemos cortar, por exemplo, o raiz de 3 simplifica com o raiz de 3, dá 1. O 3 também com o 3 também dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. E ficamos então com tangente de alfa igual a 1 sobre raiz de 2. Bom, mais uma vez vamos racionalizar, multiplicar por raiz de 2 no numerador e denominador. Fica então raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 2 ao quadrado. Corta ao quadrado com a raiz e dá raiz de 2 sobre 2. Ok? Bom, vamos colocar então ali. No lugar da tangente colocamos raiz de 2 sobre 2. Vamos agora igualar aqui denominadores. Ok? Nós queremos chegar àquela expressão numérica que ali está. Temos só uma fração, então vamos igualar denominadores para fazer aqui estas contas. E ficamos com o seguinte. Vou multiplicar esta por 3. Fica 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 raiz de 3 sobre 6. Okay? Sobre 6, que aqui fica 3 vezes 2, 6, 2 vezes 3, 6, o denominador fica 6. Agora podemos colocar em evidência o raiz de 2, para obter então aquela expressão numérica. Raiz de 2 em evidência, reparem, colocamos em evidência o que está em comum a estes dois termos desta adição, e abrimos parênteses. O que é que sobra neste primeiro termo? O 3, mais 2 raiz de 3, okay? A dividir por 6. Bom, então provamos que, portanto, a expressão tangente de alfa mais seno de 90 graus menos alfa, quando o seno de alfa é igual a raiz de 3 sobre 3 e estamos no ângulo agudo, pode ser dada por esta expressão numérica aqui.